irmãos, na gloriosa paz de Cristo Jesus. Hoje estaremos lendo Atos no capítulo 5. Ananias e Zafira. Um homem chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida o dinheiro, não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que você conseguiram pelas propriedades? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés deles. Então os moços entraram, encontraram a morta, levaram e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos curaram muitos doentes. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre os povos. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que todo o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram altamente por espíritos imundos, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocaram-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, todas as assembleias dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante da porta, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, capitães, trouxeram os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que os povos apredejassem. Tendo levado os apóstolos, apresentaram no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a
vocês para que não ensinasse nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com suas doutrinas e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-os no madeiro. Deus o exaltou, colocando à direita do príncipe Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de seus pecados. Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos os povos, levantou-se do sinédrio e pediu que o homem fossem retirados por um momento. Então ele disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendes fazer a este homem. Há algum tempo apareceu Teudás, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, no dia do recenseamento, apareceu Judas, o galileu que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu aconselho: deixem esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, ele fracassará. Se procede de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de cada um em casa, não deixaram de ensinar, nem proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluias.